Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia de aulas de Química. Hoje a gente tem duas nessa quarta-feira. A gente está fazendo ordem alfabética das frentes, então a gente vai acabar vendo os conteúdos da Química D e da Química E hoje. A Química D e a Química E, elas estão uma aula adiantada em relação às outras, então a gente não vai ver as aulas 9, como a gente viu ontem das Químicas A, B e C. A gente vai ver as aulas 10. Então vai ser a aula 10 da Química D agora, e o próximo vídeo será a aula 10 da Química E, certo? Então só um resumo de como é que a gente vai acabar essa semana em relação às aulas. A gente vai acabar essa semana tendo visto as aulas 9, até as aulas 9, né? Tipo, no caso, da 1 até a 9 da Química A, da Química B e da Química C. E da aula 1 até a aula 10 das Químicas D e E. Então vimos 9 aulas das Químicas A, B e C e vimos 10 aulas das Químicas D e E. Beleza? Só para vocês se organizarem quando vocês forem ficar essa semana de folga, e caso vocês proponham, né, o que eu indico fortemente, que vocês proponham a dar uma varrida nessas aulas aí, tirar o atraso das videoaulas, assistir elas, fazer os exercícios, tirar dúvidas, etc. Essa é uma semana de maratona louca e não uma semana de folga. Né? Se você está precisando muito de uma folga, beleza, você já estudou pra caramba, legal, mas você podia aproveitar para dar uma acelerada e deixar a matéria em dia, que isso deixa a gente com uma autoestima muito boa, né? Num pré-vestibular, se você se sente muito culpado porque você não está estudando direito ou porque você não consegue fazer exercícios, é um sentimento meio ruim para carregar, né? É legal você ficar mais leve, você ter uma consciência de que você está acompanhando o curso, você, sei lá, está conseguindo dar o seu melhor, você está em dia, né, com a matéria. Estar em dia com a matéria eu sei que é muito difícil, porque é muita matéria. E é muita matéria mesmo, só de química são 5 aulas por semana e tem todo o resto ainda. Então é bastante coisa. Só que é realmente bastante gratificante estar em dia com a matéria, ou pelo menos ter estudado os textos das aulas, visto as videoaulas e estar em dia com o conteúdo. Fazer os exercícios todos é o sonho, né? O sonho do vestibulando com estrelinha brilhante é o cara, a pessoa, né? Que a mina, sei lá, o cara que consegue fazer todos os exercícios da apostila e ainda pesquisar por fora as matérias, ver vídeos em relação aos assuntos, ler artigos, ver documentário. É a pessoa que consegue, não sei quem, né, tem tanto tempo assim à disposição, mas o ideal seria isso, né, que além de você ver todas as videoaulas, de você estudar todas as aulas, ir a todas as aulas, né, não faltar as aulas presenciais quando há aulas presenciais, prestar atenção em todas as aulas, fazer todos os exercícios da apostila, completar todos, de todas as matérias, ainda pesquisar coisa por fora para fazer, né? Esse seria o vestibulando ideal. Quanto mais você se aproxima disso, mais fácil você passar na prova. Quanto mais você se afasta disso, mais vai crescendo um sentimento de um pouco de culpa, talvez. Eu lembro, porque quando eu fiz vestibular, eu não conseguia fazer todos os exercícios. Não era o vestibulando ideal, nem de perto eu era. E eu sempre convivia com esse sentimento de procrastinação e de não conseguir fazer as coisas todas, né, que eu achava ideal fazer todas, mas não conseguia fazer todas. Então, nem de perto conseguia fazer todas. Mas o ideal é que você consiga. Então, essa utopia de conseguir fazer todos os exercícios é uma utopia legal. É uma utopia que não necessariamente você vai atingir, mas é algo que te motiva a estudar mais, né? É como se ela estivesse no horizonte e ela servisse para fazer você caminhar rumo a isso, né? Estudar, se dedicar, e não que você obrigatoriamente vá conseguir fazer tudo isso, né? Mesmo porque muita gente trabalha, etc. Tem aí a vida pessoal, né? Então, chega de papo, vamos conversar agora sobre a matéria da Química D. Então, a Química D, a gente, desde o começo do ano até essas aulas dessa apostila, a gente está vendo soluções. É isso que a gente está vendo, desde o começo do ano, porque na aula 10 agora, a gente está há 10 aulas falando da mesma coisa. Não é da mesma coisa, né? São vários aspectos, vários contextos, mas sempre envolve uma solução, né? Você calcula a solubilidade, concentração, a impressão de vapor. A gente estava conversando semana passada, a gente viu lá as classificações iniciais, mas sempre tá relacionado às soluções. A gente está terminando esse ciclo, não nessa aula, mas nessa apostila. A gente está nas últimas aulas sobre soluções na Química D. Depois que a gente acabar isso, aí a gente vai para a cinética química, que não tem nada a ver, é outra coisa. Então a gente está terminando esse cordão umbilical ainda que nos
liga lá ao começo do ano. Então a gente está ainda falando de soluções, a gente está nesse contexto de solubilidade, de soluto solvente, de concentrações e tal. E aí a gente está fechando esse ciclo. Ainda não vai fechar hoje. Esse é o começo do fim. Essa aula vai ser o começo do fim. A gente vai ver um negócio chamado efeitos coligativos, que é a matéria dessa aula 10 da Química D e que é a matéria que vai finalizar esse ciclo da Química D. Tá? Para a gente começar um outro, para a gente falar de outra coisa depois, velocidades e assuntos relacionados à cinética química. Bom, então esse último conteúdo de Química D, que é efeitos coligativos, é o quê? Para a gente poder chegar nos efeitos coligativos, que é a matéria dessa aula 10, a gente precisa antes dar uma olhada. Eu considero importante para a gente acompanhar as aulas que você dê uma olhada em um conteúdo. Um conteúdo introdutório, um pré-conteúdo. Qual? É um detalhe só, na verdade. Pensar microscopicamente as soluções, pensar na natureza do soluto, o que o soluto faz dentro de uma solução, como é que ele se organiza dentro de uma solução. E aqui eu separei em 2 tipos de soluto, tá? Isso que eu vou explicar aqui, na verdade, é um spoiler da aula 11 da Química E. A aula 11 da Química E vai versar sobre isso aqui. Só que a gente não chegou na aula 11 da Química E ainda, né? Na verdade é feito para ser um spoiler, porque a gente precisa disso antes de chegar lá. Que vai ser o quê? Vai ser o seguinte, você pensar as soluções como 2 grandes grupos. Existem as soluções que a gente chama soluções moleculares e existem as soluções que a gente chama soluções iônicas. A diferença entre molecular e iônico vocês vão entender melhor nas aulas da Química A, quando a gente for ver ligações químicas, que existe a ligação iônica, que gera compostos iônicos, existe a ligação covalente, que gera compostos moleculares. Mas, pra gente, se você já estudou isso, comece a fazer as associações, né? Se não é a primeira vez que você estuda esses conteúdos, se você já fez o curso uma vez, ou se já fez o terceirão, se já se formou, você acaba fazendo essas relações, né? Mas ainda não é o momento de a gente ver isso. Não chegamos em ligações químicas na Química A ainda. Mas só estou te dando dica. Caso você queira já ir associando esse tipo de coisa, fique à vontade. Vamos para a matéria, então. Que matéria é? A gente vai conversar sobre tipos de soluto. Existem os solutos chamados não Sim, escrevi certo. Solutos não eletrólitos, tá? Ou não eletrolíticos. O que é um soluto que não é um eletrólito? O que é um soluto que é um eletrólito? Eletrólito é uma substância que quando você coloca dentro de uma solução, né? Quando ela vai se dispersar dentro de uma solução, ela acaba gerando íons. Quando uma substância dentro de uma solução gera cátion e ânion, como é o caso aqui que a gente vai ver o próximo, ó, do NaCl, aí a gente fala que o NaCl é um eletrólito, é uma substância que gera íons. Mas existem as substâncias que não geram íons dentro de uma solução. A gente vai começar por elas, tá? Então, assim, existem solutos, né, substâncias que vão servir de soluto, que elas são não eletrolíticas ou não consideradas um eletrólito, tá? Um eletrólito. Elas não vão se quebrar gerando íons. Elas não vão formar cargas elétricas positivas e negativas dentro da solução. Elas não formarão íons, lembra, né? Íon positivo é o cátion, íon negativo é o ânion. Não gerarão íons. Quando você coloca, por exemplo, aqui a gente tem 2 exemplos clássicos. Ó, C6H12O6, que é a fórmula da glicose, que é um tipo de açúcar, e a fórmula da frutose também, que também é um tipo de açúcar, e aqui embaixo C12H22O11, que é a fórmula de um outro tipo de açúcar, que é o açúcar que tem no açúcar refinado, que é o açúcar de mesa, que a gente chama, né, culinário, que é a sacarose. Então a gente tem glicose e sacarose. Glicose e sacarose são esses açúcares que são grandes representantes do tipo de soluto que não gera íons. Não gera íons. Quando você coloca ele na água, por exemplo, coloca qualquer um dos dois aqui, tanto faz, glicose, frutose ou sacarose, na água elas não se quebram formando íons. Elas permanecem da forma em que elas se encontravam antes, na forma de moléculas. Então tem moléculas aqui de glicose, de sacarose, quando você coloca na água elas se separam, mas continuam sendo moléculas. Ou você tem uma solução cheia de moléculas de soluto. Quando você tem uma solução cheia de moléculas de soluto, a gente fala que é uma solução molecular. Por quê? Porque está cheia de moléculas de soluto, certo? Um detalhe é o seguinte, se você tem, por exemplo, 1 mol de glicose sólida e colocar lá aqui dentro, você terá 1 mol de glicose aquosa, né, dissolvida em água. Então, 1 mol de glicose sólida, quando colocado em água, gera 1 mol de glicose aquosa. Quer dizer o quê? Que está na água, tá? Então, nada de muito estranho aqui, né? Moléculas continuando sendo
continuando a ser moléculas. Aqui dentro elas apenas se separam, né? Elas acabam se separando uma da outra, né? C6H12O6 para um lado, C6H12O6 para o outro, mas continuam sendo moléculas. Então, existem solutos, né? Solutos que você vai colocar aqui para eles dispersarem, que não são eletrólitos. Ou seja, não formarão íons positivos e negativos, que é o caso desses açúcares aqui. Eles continuam sendo moléculas quando você coloca lá dentro da solução, tá? E a gente chama essa solução de solução molecular. É isso que a gente vai estudar, esse tipo de solução que a gente vai estudar hoje, quando a gente for ver efeitos coligativos. Esse tipo aqui, tá? Agora, existe um outro tipo, que é a matéria da aula 11 daí, que é o tipo de solução que a gente vai estudar melhor na aula 11, que é a aula que vem, que são as soluções, ou solutos no caso, os solutos que são eletrólitos. O que são solutos eletrólitos? É o caso do hidróxido de potássio, do hidróxido de sódio, que é uma base, é o caso do ácido clorídrico, que é um ácido, é o caso do cloreto de sódio, que é um sal, e inclusive é isso a matéria da aula da Química E, a partir da aula 11, que será ácidos, bases e sais, porque isso aqui é um ácido, isso é uma base, isso é um sal. Ácidos, bases e sais são os maiores representantes de eletrólitos. São substâncias que quando você coloca dentro de uma solução, elas vão acabar se dispersando lá dentro, mas elas se separam em pedaços. Não é, por exemplo, aqui o que acontecia com o açúcar, que fica inteirinho, ele fica inteiro. Ó. C6H12O6 continua sendo C6H12O6. Ele não se separa em pedaços. Aqui não. Esses solutos ou substâncias, né, que vão servir de soluto, que são eletrólitos, eles se separam em pedaços. Que pedaços? No caso aqui eu usei como exemplo na figura o NaCl, que é o cloreto de sódio, que ele é uma substância que está presente no sal de cozinha, né? Majoritariamente o sal de cozinha é esse cara aqui. Não é inteiro, né? Mas tem isso aqui na maior parte da porcentagem do sal de cozinha. Então o sal de cozinha é majoritariamente NaCl, cloreto de sódio. O cloreto de sódio, quando é colocado na água, por exemplo, ele não permanece na forma NaCl, ele não continua sendo NaCl. Quando ele entra na água, o que acontece? Ele separa. O Na, que é o sódio, vai para um lado, separado, e o Cl, que é o cloro, vai para outro. E aí, quando eles fazem isso, eles acabam se separando de uma forma que o número de elétrons não vai ser igual para os dois. Um deles vai acabar perdendo o elétron quando se separa, e o outro vai acabar ganhando o elétron quando se separa. No caso aqui, o sódio, que era Na, ele está aqui na forma de cátion, Na+, e o cloro na forma de cloreto, que é isso aqui, ó, Cl-, tá? Então, o Na e o Cl vão acabar se separando na solução, formando íons. Quando isso acontece, a gente fala que o NaCl é um eletrólito, certo? A gente vai estudar eletrólitos a partir da aula 11 da Química E, então isso aqui é um spoiler, certo? Então, existem dois tipos de solução. A princípio, em resumo, aquelas que não separam em íons, o soluto, e aquelas que o soluto separa em íons, certo? Então, tem aquelas que o soluto se separa em íons, que são os eletrólitos, né, que são soluções eletrolíticas, que tem espécies elétricas, né, eletricamente carregadas, que são os cátions e ânions, e tem aquelas que não se separam, continuam sendo moléculas, que são as soluções moleculares, que é o caso dos açúcares na água. Né? Aqui embaixo eu tenho uma situação que a gente vai acabar estudando na aula que vem. Tá? Então vai ter essa semana de folga, né? Depois da folga a gente volta para conversar sobre esse assunto. Que será o seguinte, ó, você tem 1 mol de NaCl, certo? 1 mol de NaCl sólido, assim como a gente tinha aqui 1 mol de açúcar, né? 1 mol de NaCl sólido. Quando ele é colocado na água, ele se separa em 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Como assim? Não entendi esse 1 mol e 1 mol. Veja, se eu tiver, por exemplo, 10 canetas, caneta com tampinha, tem caneta com tampinha, eu tenho 10 canetas com tampinha. E aí o que eu faço? Eu separo a tampinha da caneta e coloco elas separadas numa mesa. Eu vou contar quantas canetas sem tampa eu vou ter. 10. Quantas tampas eu vou ter? 10. Entende? Eu tinha 10 canetas com tampa. Quando eu separei, ficou 10 tampas, 10 canetas sem tampa, certo? Ou seja, quantos pedaços diferentes eu vou ter numa mesa? 20. Por quê? As 10 tampas mais as 10 canetas sem a tampa. Então eu separei cada uma daquelas 10 canetas em 2 pedaços, ou seja, deu 20 pedaços no final. Aqui a gente tem uma coisa muito parecida. A gente tem 1 mol de NaCl no começo. Quando ele se separa, dá 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Pergunto para vocês. Quantos mols eu tenho aqui de partículas no final quando eu dissolvi o NaCl? Não é 1 mol, né? É 1 mol mais 1 mol são 2. 2 mols de partículas. Então veja que há uma diferença na hora de você contabilizar o número de partículas quando você tem um eletrólito, quando o seu soluto vai gerar íons, né? Quando for uma solução iônica, e a diferença disso para quando você não separa em pedaços, você continua com a mesma quantidade de moléculas que você tinha antes.
tá? Então existem esses dois tipos de solução, tá? Essa é a introdução para vocês entenderem essa próxima e a outra aula ainda, por isso que eu coloquei isso antes. Isso não tem na apostila na Química D, isso tem na apostila na Química E, aula 11, tá? Então eu estou pegando um pouco daquela aula, já explicando aqui, quando a gente for ver a aula 11 da Química, aí vai ser muito mais fácil, porque a gente já conversou sobre isso agora, beleza? Então, claro, essa separação entre soluções que têm íons dissolvidos e soluções que têm moléculas dissolvidas. Tá. Agora a gente vai conversar sobre, de fato, a matéria da aula 10 da Química E. O que é a matéria da aula 10 da Química E? Isso aqui. Efeitos coligativos. O que são efeitos coligativos? Efeitos coligativos são efeitos que você faz em um líquido. Você tem um líquido, um copo com água. Você vai produzir um efeito naquele copo. Como? Adicionando soluto nele. Dissolvendo partículas naquele líquido. Quando você dissolve partículas num líquido, você faz alguns efeitos nesse líquido, você muda algumas coisas nesse líquido. E esses efeitos que acabam sendo provocados quando você dissolve uma substância num líquido, né, quando você coloca um soluto ali dentro daquele líquido, são chamados efeitos coligativos. Então, o que são efeitos coligativos? Efeitos coligativos são efeitos desencadeados pela adição de um soluto dentro de um líquido. Tá? Isso vai alterar as propriedades do líquido. Por exemplo, quando você tem água pura ou quando você coloca um pouco de sal na água e mistura, você alterou as propriedades daquele líquido. Não é mais igual à água pura que tinha antes. Então, essas alterações que acabam ocorrendo em líquidos por conta da adição de um soluto, né? No caso um sal, açúcar, alguma coisa assim, um ácido, uma base que você coloca no líquido e dissolve lá dentro, você vai acabar alterando as propriedades. Esses efeitos são chamados efeitos coligativos, certo? São quantos que a gente vai estudar? Nessas próximas aulas, 3 efeitos coligativos, ok? Eu vou apresentá-los a vocês nessa aula mesmo. Então, o que são efeitos coligativos? Efeitos coligativos são aqueles que são desencadeados pelo aumento da concentração de partículas dispersas na solução. Quanto maior for a concentração de partículas que você colocar, dissolver num líquido, maiores serão as intensidades desses efeitos, né? E que efeitos são esses? São 3 que a gente vai estudar. Tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia. 3 efeitos. Tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia. São efeitos desencadeados pela adição de um soluto num líquido. Tá? São efeitos que você faz no líquido, né? Você faz tonoscopia no líquido, você faz ebulioscopia no líquido, você faz crioscopia no líquido, quando você adiciona soluto nele. Beleza? Bom, só um detalhe teórico, tá? Como é que é a definição mais certa que a gente tem para efeitos coligativos? O efeito coligativo é aquele efeito desencadeado quando você adiciona um soluto não volátil em um líquido. Não volátil. E é um soluto não volátil? Lembra de volatilidade da aula passada da Química D? Volatilidade é essa tendência de evaporar. Se você pega lá um punhado de sal e um copinho de álcool 70, desses dois, qual é volátil e qual não é volátil? Qual evapora e qual não evapora? O álcool evapora, né? Evapora bastante, inclusive. Já o punhado de sal não evapora. Então, esse sal é uma substância não volátil. O álcool é uma substância volátil, certo? A gente vai estudar esses efeitos coligativos apenas para solutos não voláteis, ou seja, aqueles solutos que não evaporam. Por exemplo, qualquer coisa sólida que você for colocar e que não faça sublimação. Então, todos os sais que a gente vai estudar, os ácidos de modo geral, as bases que a gente vai estudar, são solutos não voláteis, solutos que não evaporam, certo? Qual que é o problema de colocar solutos que evaporam? Porque como eles vão evaporar com o tempo, isso vai acabar alterando as propriedades dos líquidos permanentemente. Com o passar do tempo, ela vai sempre alterando, porque aquele líquido ele está ou aquele soluto que você colocou no líquido, ele está evaporando com o tempo. Isso vai acabar mexendo nas propriedades a todo momento, toda hora vai evaporar um pouquinho, então vai acabar alterando as propriedades. Para a gente não complicar os nossos estudos, a gente vai falar o seguinte, que essas propriedades coligativas, esses efeitos coligativos, são definidos para solutos não voláteis, para a gente não ter problema, complicação matemática na hora da conta, tá? Para não ficar muito complicado. Então, o que é um efeito coligativo? É um efeito desencadeado quando você adiciona um soluto não volátil a um líquido, certo? Você altera as propriedades desse líquido. Vamos ver os 3 efeitos então: tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia, nessa ordem. Começando por tonoscopia. O que é tonoscopia? A tonoscopia, ela é o efeito de quando você coloca
partículas dispersas, né, quando você dissolve alguma coisa em um líquido, você diminui a pressão de vapor desse líquido. Por exemplo, eu tenho um copo d'água pura, eu coloco um pouco de sal e mexo. O que eu fiz na pressão de vapor desse líquido quando eu adicionei sal? Diminui. Ficou menor a pressão de vapor do líquido quando eu coloquei um sal, um açúcar, enfim, quando eu coloquei um soluto nesse líquido. Tá? Então, o que é a tonoscopia? A tonoscopia é o efeito da diminuição da pressão de vapor de um líquido quando você adiciona um soluto nele. Então, água pura e água com sal, qual das duas tem a menor pressão de vapor? Água com sal. Por quê? Como é que eu sei disso? Eu sei, como eu adicionei sal e o sal é um soluto não volátil, ele vai acabar diminuindo a pressão de vapor desse líquido. Então, água com sal, água do mar, por exemplo, ela tem uma pressão de vapor menor do que uma água pura, H2O apenas. Tá? Então, sempre quando eu adicionar um soluto num líquido, um soluto não volátil dentro de um líquido, mexer lá, dissolver, você vai acabar diminuindo a pressão de vapor do líquido. Isso quer dizer o quê, na prática? Isso quer dizer que um líquido, quando recebe a adição de um soluto, ele vai acabar ficando menos volátil, ele evapora menos. Né? Porque a pressão de vapor, ela vem da onde? Da evaporação do líquido. Se você colocou um soluto e ele ficou menos, com a pressão de vapor menor, quer dizer que ele está evaporando menos. Então, a tonoscopia é o quê? É você deixar o líquido menos volátil porque você adicionou um soluto nele. Então, colocar uma pitadinha de sal na água e mexer, você vai deixar a água menos volátil. Ela vai evaporar menos. Então, por exemplo, se eu tenho um pouco de acetona, e a acetona é conhecida por evaporar bem rápido, ela é bastante volátil, né? Se deixar ali um vidrinho aberto, ele vai embora, ele vai diminuindo com o tempo, né? Porque no dia quente, por exemplo, porque ele é bastante volátil. Então, se você colocar um monte de sal e mexer e misturar dentro da acetona, você vai deixar ela menos volátil? Vai. Ela vai servir para os propósitos dela? Provavelmente não. Mas você vai deixar ela menos volátil, ela vai evaporar menos, tá? Então, beleza, tonoscopia é isso. Diminuição da pressão de vapor quando você adiciona um soluto não volátil. Tá? Aqui eu coloquei alguns casos com valores reais. Seguinte, aqui a gente tem 4 copinhos, certo? O primeiro deles é de água pura. O segundo deles eu coloquei assim, 1 mol de glicose para cada quilo de água. Então eu coloquei 1 quilo de água e dentro aqui eu misturei 1 mol de glicose. Aqui eu fiz algo parecido. Coloquei 1 quilo de água e misturei 1 mol de sacarose. E aqui eu fiz algo parecido. Peguei 1 kg de água e coloquei 2 mols de glicose. E vamos ver o que aconteceu aqui com os valores de pressão de vapor desses líquidos. Ou seja, com quanto que ele evapora. Tá? Né? E diretamente ligado ao quanto que ele evapora. Né? No caso, a pressão de vapor é a pressão daquele vapor, né, em equilíbrio dinâmico com o líquido na sua superfície, que a gente já viu na aula passada. Mas então os valores de pressão de vapor são... Para água pura, a gente tem 23,8 milímetros de mercúrio de pressão de vapor. Quando adicionei 1 mol de glicose aqui dentro, foi para quanto? 23,3, olha a diferença. 23,8 da água pura, coloquei um pouquinho de glicose ali dentro, caiu para 23,3. 23,3, ou seja, houve uma diminuição de 0,5 na pressão de vapor. Por quê? Porque eu coloquei 1 mol de glicose lá dentro. Então, o que aconteceu? Tonoscopia. Houve o efeito da tonoscopia. Houve uma diminuição na pressão de vapor. O líquido evapora menos. Então, aquela camada de vapor ali acima do líquido, na superfície dele, fica menor. Quando eu adicionei, em vez de 1 mol de glicose, 1 mol de sacarose, o que aconteceu? Deu o mesmo efeito, tá vendo? Tanto faz 1 mol de glicose como 1 mol de sacarose. Sempre que eu tiver 1 mol de partículas, não importa que partícula, desde que tenha 1 mol de partículas, na mesma quantidade, eu vou ter sempre o mesmo efeito, a mesma quantidade de efeito, né? O mesmo número sendo subtraído ali. Então, faz diferença se eu colocar 1 mol de glicose ou 1 mol de sacarose? Não. Ou for 1 mol de íons? Não. Sempre quando for 1 mol, vai dar sempre a mesma conta. Então, a quantidade de partículas é que manda, não o tipo de partícula que você coloca aqui dentro. Então, tanto faz o soluto que você colocou. Desde que no final o número de partículas dê a mesma coisa, vai dar o mesmo efeito. 23,3, 23,3, certo? Agora aqui, 2, que eu aumentei a quantidade. 2 mol de glicose. Para quanto que foi a pressão de vapor? 22,9, diminuiu mais do que esses casos. Por quê? Porque eu aumentei a concentração. Então, quanto mais eu coloco soluto, né, nesse líquido, menor vai ficando essa pressão de vapor. Então, quer dizer, ele fica cada vez menos volátil. Beleza? Então, um copo d'água do mar e um copo d'água da torneira, qual que evapora mais rápido? Pensa aí.
um copo d'água da torneira. Por quê? Porque ela tem menos sal. Quanto mais sal você coloca, menos ele evapora. Por que isso acontece? Por que a tonoscopia acontece? Bem, a evaporação ela acontece na superfície do líquido, certo? Quando você coloca um soluto, o soluto se espalha pelo líquido inteiro. Ele vai, a glicose, por exemplo, ela vai se espalhar no líquido inteiro, inclusive na superfície. Então, na superfície do líquido não vai ter só moléculas de água, se for água, né, o líquido. Vai ter um monte de moléculas de glicose ocupando espaço na superfície. Isso faz com que o número de moléculas de água na superfície diminua. Então, se tem menos moléculas de água na superfície, elas evaporam em menor quantidade. Então, o líquido acaba ficando menos volátil por conta disso. A pressão de vapor dele diminui por conta disso, certo? Então, por que esse efeito de tonoscopia acontece? Porque essas moléculas de soluto elas ocupam o lugar das moléculas de água na superfície, não de todas, né, mas de algumas. Isso faz com que a diminuição do número de moléculas que conseguem evaporar cause a diminuição da pressão de vapor, certo? Então tá, esse foi o primeiro dos 3 efeitos. Os outros 2 são muito parecidos, para situações diferentes, mas o raciocínio é muito parecido. Então vai ser bem mais rápido de vê-los. Bem, só uma coisa antes da gente ver o próximo efeito, eu queria trazer aqui um gráfico. Este gráfico. Um gráfico de pressão de vapor, que é tipo o que a gente viu na semana passada, só que aqui a gente tem a comparação de um copinho com água pura, um copinho com água em que você colocou 1 mol por quilo de soluto, tanto faz soluto, mas tem lá 1 mol por quilo de partículas dentro, e aqui um outro gráfico para quando você colocou 2 mols por quilo. O que aconteceu com os valores de pressão de vapor? Essas curvas de pressão de vapor não ficaram cada vez menores? Ó? Você tinha aqui um valor, aqui para a mesma temperatura um valor menor e aqui um valor menor. Ele está ficando mais para baixo cada vez mais que você coloca soluto. Então, quanto mais você coloca soluto, o que acontece com essas curvas de pressão de vapor? Elas vão cada vez mais para baixo. Por quê? Porque os valores de pressão de vapor diminuem cada vez mais. Então, quanto mais você coloca soluto, mais vai diminuindo a pressão de vapor. Isso no gráfico vai acabar dando curvas mais baixas. Quanto maior é a concentração de soluto que você coloca. Beleza? Aqui é um gráfico de pressão de vapor por temperatura. Quanto mais soluto você coloca, quanto maior a concentração de soluto, menor vai ser a altura do gráfico. O gráfico vai diminuindo, porque a pressão de vapor vai ficando cada vez menor por tonoscopia. Beleza? Bem, próximo efeito. Ebulioscopia. Ebulioscopia deve te lembrar ebulição. Então tem alguma coisa a ver com a temperatura de ebulição. Vai ter alguma coisa a ver com a temperatura de ebulição. Vai ser esse o efeito. O que acontece? Será que diminui? Será que aumenta a temperatura de ebulição? Qual é a temperatura de ebulição da água pura? Se ela estiver a nível do mar, vai ser 100 graus Celsius. Então, a água pura, ao nível do mar, ela ferve, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Beleza. Então, aqui a gente tem o efeito de ebulioscopia, que vai ser o quê? Quanto mais soluto você coloca, quanto mais partículas você dissolve, maior vai ficando a temperatura de ebulição. Então, a água pura que entra em ebulição a 100 graus Celsius, se você colocar uma pitada de sal e mexer, já não entra mais a 100 graus Celsius a ebulição. Vai ser um valor maior. Qual maior? Aqui eu trouxe alguns valores reais mesmo, de quanto é a temperatura para cada concentração. Aqui a água pura, veja, temperatura de ebulição 100 graus Celsius. Aqui eu coloquei para 1 kg de água, eu coloquei 1 mol de partículas dissolvidas. Para 1 mol de partículas dissolvidas, o valor novo de temperatura de ebulição dá 100,52 graus Celsius, ou seja, aumenta meio grau. É pouco, mas aumenta, tá? Porque eu coloquei 1 mol de soluto dentro de 1 kg de água. E se eu colocar lá em 1 kg de água 2 mols de soluto? Aí já foi para 101,04. Então já aumentou 1 grau. Isso quer dizer o quê? Quanto mais soluto eu vou dissolvendo ali dentro, maior vai ficando a temperatura de ebulição do líquido. Mais difícil vai ficando do líquido entrar em ebulição. Porque você tem que esquentar cada vez mais para ele entrar em ebulição. Por que acontece esse efeito? De você aumentar a temperatura e você aumentar, de você aumentar a concentração de partículas no líquido, né, dissolvidas, e você aumentar junto a temperatura de ebulição. Lembra que a gente viu na aula passada que a ebulição só acontece quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica do local? Juntando esse raciocínio com a ideia da tonoscopia que a gente acabou de ver, lembra o que acontece na tonoscopia? Quando eu coloco um soluto no líquido, eu adiciono um pouco de sal, açúcar, um ácido, uma base, dissolver alguma coisa na água, por exemplo, eu vou diminuir a pressão de vapor dela, certo? E se eu preciso da pressão de vapor para entrar em ebulição,
que ela tem que ser grande o suficiente para se igualar à pressão atmosférica, se eu já coloquei um soluto e diminuir a pressão de vapor, vai ser muito mais difícil entrar em ebulição agora, porque a pressão de vapor que tinha um valor, agora está menor. Então, quando eu coloco um soluto num líquido, eu estou dificultando a ebulição desse líquido. Por quê? Porque eu estou diminuindo a pressão de vapor do líquido naquela temperatura. Então, se eu estou dificultando, né, a pressão de vapor, dificultando de ele evaporar, ele vai evaporar menos, a pressão de vapor diminui. Isso faz com que eu tenha que esquentar cada vez mais para voltar uma pressão de vapor e aumentar aquele valor até que ela chegue no valor da pressão atmosférica. Então, quer dizer o quê? Quando eu coloco um soluto num líquido, eu acabo dificultando a sua evaporação, isso dificulta a formação da pressão de vapor, isso dificulta a ebulição, ou seja, eu vou ter que esquentar cada vez mais para ele entrar em ebulição. Então, a água do mar, ela não entra em ebulição a 100 graus Celsius, ela entra a 100 e alguma coisa, 100 e pouco. Por quê? Porque aumentou a temperatura de ebulição pelo efeito que a gente chama de ebulioscopia. Por que a água do mar vai ter ebulioscopia? Porque tem um monte de sal dissolvido na água do mar. Tá? E isso conta como soluto, né? Então a água do mar é uma solução, né? Em termos, se a gente tirar toda a areia e todas as pedrinhas, peixe e tal, se for só a água salgada, né? A água salgada é uma solução. Então, tonoscopia, diminuição da pressão de vapor quando você coloca um soluto não volátil. Ebulioscopia, aumento da temperatura de ebulição quando você coloca um soluto não volátil. E o terceiro efeito, o terceiro e último efeito, para a gente ver. Chama crioscopia. Crioscopia. O que é crioscopia? A crioscopia, ela é um efeito, né, desencadeado ali porque você adicionou soluto, é muito parecido com os outros, mas vai ser um efeito no quê? Vai ser um efeito na evaporação, como era a tonoscopia? Vai ser um efeito na ebulição, como era a ebulioscopia? Não. Vai ser um efeito no congelamento. Então, quando você coloca um soluto dentro de um líquido, você acaba dificultando o líquido na hora que ele for solidificar, na hora que ele for fazer o processo de congelar, se for a água, né? Então a água congelando, ela precisa, para congelar, que as moléculas se aproximem e que elas tenham uma composição geométrica certinha para elas irem se organizando, para daí elas entrarem no estado sólido. Quando você coloca um soluto ali dentro, vai ter um monte de partícula no meio das moléculas de água, dificultando as moléculas de água de se agregarem para formar o sólido. Então vai ser mais difícil solidificar. O congelamento, a temperatura para congelar a água, ela vai ser bem menor. Então, quanto mais sal eu coloco na água, mais difícil vai ser essa água congelar. Então a água do mar, ela não congela tão fácil quanto a água da torneira, por exemplo. Ou água pura. Então, quanto mais sal você coloca, mais difícil congelar. Ou seja, se para congelar eu tenho que esfriar um líquido, eu vou ter que esfriar cada vez mais, quanto mais soluto eu colocar dentro da água, por exemplo, né? Já que a água é o soluto que a gente está trabalhando mais. Mas qualquer soluto funciona assim, tá? Qualquer soluto que você adicionar, qualquer solvente funciona assim, né? Água, amônia, álcool, algum ácido, enfim. O que você tiver de líquido ali pra gente estudar vai funcionar da mesma forma. Mas pegar o exemplo mais comum, que é a água. Se pegar um pouco de água pura e um pouco de água do mar, né? Água H2O mesmo, nem é da torneira. Pegar H2O puro e pegar água do mar. Qual dos dois que vai congelar mais fácil? A água pura. A água do mar tem dificuldade porque ela tem um monte de partículas dissolvidas que dificultam na hora de formar o sólido. Então, aqui eu trouxe algumas temperaturas para vocês perceberem como que essa temperatura de congelamento vai diminuir. Essa diminuição da temperatura de congelamento vai ser o que a gente chama de crioscopia. Na prática é assim. Você pega lá, água pura, ela congela qual temperatura? 0 graus Celsius. Água pura congela 0 graus Celsius. Agora, água com 1 mol de sacarose. Coloquei 1 mol de açúcar na água. 1 mol de sacarose vai dar uns 300 gramas de açúcar. Tá? Então, coloquei aqui uns 300 gramas de açúcar. Com 300 gramas de açúcar em 1 kg de água, mexendo, a temperatura para congelar a água não é mais 0, ela é menos 1,86. Ou seja, eu diminuí a temperatura de congelamento da água porque eu adicionei um soluto. E se eu colocar o dobro, 2 mols de sacarose em 1 kg de água, ou seja, pegar 1 kg de água e colocar 600 gramas de açúcar e mexer. Né? São 2 mols, aproximadamente 2 mols ali de sacarose. Então coloquei 2 mols de sacarose, aumentei a concentração de partículas lá dentro dissolvidas, a temperatura foi para menos 3,72, menos 3,72 a temperatura para congelamento da água. Ou seja, quanto mais eu coloco soluto, mais vai diminuindo a temperatura para a água congelar. Para um solvente qualquer congelar. Tá? Onde que é utilizado isso? Tem uma utilização bacana. Uma utilização prática nos países bem gelados. Né? Rússia, você pega lá
a parte ali do Alasca, umas regiões do Canadá. Então, países bem frios ou regiões bem frias, né, de países, elas acabam tendo que se virar, porque como tem muito gelo no inverno, você acaba tendo que passar de carro numa pista que está com uma superfície congelada. Isso faz com que o atrito do pneu do carro com a superfície seja mínimo e o carro vai embora, você não consegue manobrar o carro, fazer curva, ele vai acabar batendo, vai ter vários acidentes. Então, as pessoas em países frios acabam colocando sal, né, ou soluções salgadas, ou sal mesmo, nas estradas. Para quê? Para que o sal ali, naquele gelo que tem uma camadinha de água por cima, ele vai acabar dissolvendo aquele sal na água, formando uma água salgada. Essa água salgada vai ter uma temperatura para congelar que é menor do que zero, ou seja, ela não vai congelar a zero. Pode ter lá, dependendo da quantidade de sal que você coloca, -5, -10 graus Celsius para a água congelar. Ou seja, num dia em que você tenha -8 graus Celsius, você consegue ter uma água salgada o suficiente, né? Se ela for salgada o suficiente, você consegue ter água salgada líquida a -8. Sendo que a zero, normalmente a água já congela. Então, em países frios, isso é muito utilizado. Em motor de carro, na água do radiador, para ele não congelar, enquanto você não está utilizando, né? Senão ele vira uma pedra de gelo e não funciona o radiador do carro. É adicionado um negócio chamado fluido anticongelante, que é etileno glicol, que é um soluto que você coloca, orgânico, chamado etileno glicol, que ele serve para quê? A mesma coisa do sal na rodovia. Ele serve para diminuir a temperatura que a água congela, isso faz com que ela não congele, mesmo com temperaturas menores do que zero. Uma outra aplicação desse conceito é quando as pessoas misturam água, gelo e sal, ou água, gelo, álcool e sal, dentro de um isopor com latinha de sei lá, cerveja, de energético, refrigerante, água, sei lá, o que se quiser. Para gelar bebidas em caixas de isopor, algumas pessoas colocam uma mistura de água, gelo e sal. Por quê? Porque a água, ela consegue abraçar melhor a superfície da lata quando você quer esfriar, porque a água é um líquido, então ela vai acabar encapando toda aquela superfície metálica da lata. O gelo, como ele tem um formato, ele não vai encostar todo o gelo na superfície da lata, então ele não consegue esfriar tanto a lata tão rápido. Mas o problema é que a água ela só vai até 0 graus Celsius, depois ela vira gelo. Mas se você colocar sal na água, ela fica tão gelada, mas tão gelada, a temperaturas menores do que zero. Por quê? Por causa da crioscopia, que você vai ter os dois efeitos melhores que você queria para esfriar a sua latinha, que é a água líquida abraçando a lata ao redor dela, a superfície de contato com a lata vai ser muito maior, e ao mesmo tempo você vai ter uma água muito mais gelada que o normal, porque a água normal congelaria lá próximo de 0 graus Celsius. Se tem uma água bem salgada, com bastante sal, você consegue fazer ela congelar a -5, -6, -7. Então você vai ter uma água envolvendo a latinha a -7 graus Celsius. Isso esfria ela muito mais. Isso faz com que as bebidas, ali no caso naquela latinha, naquela caixa de isopor, sejam resfriadas com muito mais rapidez. É um efeito utilizado no senso comum, mas que tem super a ver com efeitos coligativos, no caso aqui com crioscopia. Tá? Bom, falamos então desses 3 efeitos, e agora eu queria fazer só um exercício da apostila para a gente treinar isso. Beleza? Bora lá! Exercício 10.5, Federal do Rio Grande do Sul. Está escrito assim, página 12 lá, né, da Química D, aula 10, apostila 3. 10.5. Usando água como solvente e preparando uma solução com um soluto não volátil, as temperaturas de ebulição e fusão da solução estarão sob pressão de uma atmosfera qualitativamente assinaladas no termômetro da figura qual. Nesse termômetro, assim, interpretando esse enunciado, né, você vê que tem, e essa figura, tem 2 linhas, uma linha dos 100 graus Celsius, uma linha do 0, e os termômetros, eles são os termômetros para você, quando você adicionou um solvente na água. Então é tipo água você adicionou um soluto na água, né? Então é água com soluto, é uma solução, não é água pura. Isso quer dizer que vai ter quais efeitos aqui para a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão, né? Um detalhe, a gente fala assim, temperatura de congelamento, mas a temperatura para congelar, para solidificar, ela é muito parecida, aproximadamente igual à temperatura de fusão, né? Porque daí do sólido para o líquido você tem a fusão, do líquido para o sólido você tem a solidificação, que aqui nesse contexto da aula, como um nome usual, a gente chama de congelamento, tá? Mas o nome oficial mesmo é solidificação. Então a solidificação e a fusão são processos inversos que acontecem a temperaturas praticamente iguais. Existe uma diferençazinha microscópica ali, que a gente não vai entrar em detalhes no ensino médio, mas é praticamente a mesma coisa. Então na prática, a temperatura de fusão e de fusão e solidificação é a mesma.
tá? Por isso a gente acaba tratando como iguais, certo? Pode falar a temperatura de fusão ou temperatura de solidificação, e nesse contexto dessa aula em especial, temperatura de congelamento, tá? Para falar sobre crioscopia. Então, que efeito vai acontecer aqui na temperatura de fusão? Crioscopia. Então, a gente está aqui com crioscopia, a diminuição na temperatura de congelamento, e aqui em cima, né, a temperatura de ebulição, né, marcada por esse travessãozinho. Aqui a parte pintada seria aqui até a temperatura de fusão, né? Ou de congelamento, no caso. E aí essa região aqui de cima, assinalada, seria a temperatura de ebulição. Então a gente tem aqui ebulioscopia na parte de cima. Lembrando que ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição, certo? Então, a temperatura de ebulição da água pura, ela é isso aqui, ó, 100 graus Celsius. Tipo esse. Esse termômetro C, ó, se você quiser dar uma olhadinha, ele é água pura. Dá uma olhada. Ele é água pura. Não está escrito, mas ele é água pura. Como é que eu sei disso? Porque a temperatura de ebulição dele dá cravadinho, certinho aqui, ó, 100. A temperatura de fusão dele, congelamento, dá certinho 0. Isso aqui é o quê? Água pura. Agora, ele não quer que você assinale a água pura. Ele quer que você assinale a solução, né, que ele mencionou, aquela que você colocou um soluto não volátil dentro. Então, a temperatura de ebulição da água, por conta da ebulioscopia, vai ser um pouquinho maior do que 100. Então, a gente pode ver que aqui a gente tem um pouco maior que 100, aqui a gente tem um pouco maior que 100, aqui não, ó. Aqui está errado. Aqui, esses dois últimos aqui, ó, não tem nada a ver com ebulioscopia. Ebulioscopia só aumenta a temperatura. Lembra? A gente viu 100, 100,14, não, é 100,54, né? 101,4. Então, aqueles valores vão aumentando quando você coloca solutos não voláteis. Então, as únicas que batem com a ebulioscopia são A e B. Agora, vamos ver dessas aqui, qual que está batendo com a crioscopia também. Lembra, a crioscopia é utilizada em países frios, por quê? Porque ela abaixa a temperatura para congelar. Então, aqui na água pura, você está vendo que a temperatura para congelar é 0. Mas, por conta da crioscopia, essa solução que foi criada, ela tem que ter uma temperatura abaixo de 0 para congelar, né, de congelamento. Então, qual dessas duas alternativas aqui é a certa? A ou B? B. Tá vendo que a B está congelando aqui numa temperatura menor que 0? Isso aqui não tem nada a ver com a crioscopia. A letra A está errada na crioscopia. Então, dessas duas, né, que estavam certas para a ebulioscopia, a única que está certa para a crioscopia também é a letra B. Então, letra B é a resposta para esse exercício. Certo? Então, por conta de tempo, a gente não vai fazer mais exercícios, porque essa aula tem aquela introdução longa que eu coloquei, né? Que é a introdução, primeiro, da finalização desse ciclo da Química B, e depois daqueles detalhes sobre soluções iônicas e soluções moleculares, que é matéria da aula 11 da Química E, mas precisa para a gente poder entender essa e a próxima aula. E aí, especialmente a próxima aula, que é a aula 11, então, pessoas, fica aí para vocês fazerem o resto dos exercícios. Mas já vou te falando, eles são bem tranquilos. Se você entendeu os conceitos da aula, eles são bem tranquilos de resolver, tá? A aula 11 ela é um pouquinho mais complicadinha que a próxima. Mas quando chegar, a gente já vai ter tido essa semana de saco cheio, né? Essa semana de folga, e a gente vai estar com energias aí revigoradas para continuar a matéria. Então, senhoras e senhores, nos vemos aqui daqui a pouco na aula da Química E. Beleza? Até mais.